Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu queria falar um pouquinho aqui, mudando um pouco o padrão dos nossos vídeos pra gente dar aquela aliviada, né? Tirar algum proveito dessa Copa do Imundo. E infelizmente, como eu digo, o futebol como esporte é excelente, talvez o melhor esporte que exista já inventado. Porém, quando ele vira negócio é um problema, porque é usado para mascarar os problemas dos países. Você vê que quanto mais pobre o país, mais fanático ele é. Mas, esquecendo tudo isso, deixando isso um pouco de lado, teve um jogo agora da Argentina que ela literalmente atropelou a Croácia. Croácia que desclassificou o Brasil. É unanimidade em quem assistiu o jogo que o Brasil era superior. Especialistas disseram que o Brasil era muito superior. Mesmo assim a gente perdeu. E você sabe que a gente tem uma análise diferenciada, para não dizer doida das coisas, né? Para o mundo a sabedoria parece loucura, né, família, às vezes. Então é isso, a gente tem umas análises meio doidas aqui, meio cabulosas. Então eu digo que eu vou compartilhar com a família. Dando uma olhada na torcida do Brasil no jogo contra a Croácia, a gente viu o estádio todo amarelo. E isso acontece toda vez que o Brasil joga, em vários jogos que o Brasil joga. O Brasil, a seleção brasileira, pelas conquistas que já realizou e principalmente essas últimas seleções, pela humildade dos jogadores, ela tem sido a segunda seleção de várias outras nações. Como assim, Davi? Não estou entendendo. Imagine, México. México é desclassificado. Aí ele diz, agora eu vou torcer pro Brasil. Isso é a torcida. Até os jogadores também do time. Espanha, perdeu. Vou torcer agora pro Brasil. É o que a maioria dos torcedores dessas seleções fazem quando as suas seleções são desclassificadas. Porque o Brasil ele tem uma maneira de jogar futebol que encanta. São os dribles elásticos ali que a garotada faz, parece que é padrão, né? Tá no nosso DNA, aquelas jogadas bonitas, uma forma alegre, né, de se divertir durante o jogo. Você vê aquela dancinha do pombo que gerou aquela polêmica toda, mas é uma coisa que nasce de forma espontânea, né? O brasileiro sempre teve isso. Eu lembro de Bebeto na época, né? Eu tô com 38 anos, já tô um coroa, fazer 39 se Deus permitir agora em 2023. Mas eu lembro de Bebeto balançando os braços com o Romário, né? E aí os outros jogadores começaram também e eles mesmos disseram que não foi ensaiado, né? É uma coisa que nasce espontaneamente. E aquela alegria dos brasileiros, mesmo quem não era brasileiro, se encantava. Sempre foi assim. Mas eu pergunto a você, meus irmãos, vendo a Argentina, que se às vezes essa humildade, né, da seleção acaba prejudicando ela. Infelizmente a gente vive num mundo cão, meus irmãos. E às vezes, por você ser muito humilde, e eu vejo isso no dia a dia, sabe, família? Eu tenho essa coisa de comparar o nosso dia a dia com as coisas que a gente vê. E eu acredito que só muda o tamanho, mas quando envolve ser humano é tudo a mesma coisa, meus irmãos. Só envolve, a diferença mesmo é os milhões, né? Um ganha centavos, outro ganha bilhões. Mas quando envolve o ser humano, a temática é a mesma. Quando a pessoa é muito humilde, né, quando um entrevistador ali, um repórter chega e pergunta, olha, você vai jogar com tal seleção, como é que vai ser o jogo? E a pessoa vai com aquela humildade, não, vai ser um jogo difícil, tem muita qualidade. Eu sinto falta às vezes daquele jogador que incendia as coisas, sabe? Aquele jogador que o outro time quer acabar com ele. Não é aquele jogador que humilha os outros, mas aquele jogador, meus irmãos, que se impõe. Que chega e diz, não, aí não, a gente vai meter 3 aí. Sabe? Que as pessoas ficam irritadas com ele, mas que isso acaba impondo um certo respeito. Esse respeito que eu não vejo que as outras seleções têm mais com o Brasil. A Croácia que jogou com a Argentina era totalmente diferente. A Argentina que está envolvida aí, está fazendo uma excelente campanha. Tem o mundo todo torcendo contra ela. Por quê? Porque teve aquela polêmica, né, envolvendo a camisa do México, que um boxeador, vou até colocar a matéria aí, alegou que o Messi, né, pisou na camisa, jogou no chão, porque os jogadores trocam a camisa ali e o Messi teria pisado na camisa. Teve a outra polêmica envolvendo a Holanda, né, que os jogadores argentinos, ao vencerem a disputa no pênalti, debocharam dos jogadores holandeses. Fora aquela história da tal da catimba, né, que quando a Argentina vê que vai tomar pênalti, ela quebra mesmo. Não tem essa não, já é uma coisa dos hermanos, né. Eu sinceramente já expliquei pra vocês que essa rivalidade entre Brasil e Argentina, ela é uma coisa que ela transpassa o futebol. Isso nasceu já na Segunda Treta Mundial, porque o Brasil apoiou os Estados Unidos em vez de ficar aqui com os países do Mercosul. Chegou, inclusive, né, segundo eu li, a Argentina a derrubar um navio brasileiro.
Então a disputa entre Brasil e Argentina, ela sai dos campos, certo? E ela tem esse lado. Eu sinceramente não tenho nada contra a Argentina, acho que os nossos irmãos jogam muito. E acho que inclusive o Mercosul deveria ser mais unido. Deveria ser muito mais unido. Eu acho que o sistema é muito esperto em colocar nós contra nós mesmos. Assim fica mais fácil explorar, né? Seja através do futebol, porque na minha opinião o futebol hoje ele é o antigo Coliseu, meus irmãos. Antigamente se colocava as pessoas ali para se enfrentar com espadas e leões e escudos, carruagens, né? E hoje, ao invés de usar espada, se usa uma bola. Parece que o ser humano ele tem isso, né? De querer se enfrentar. Precisa de uma disputa. Parece que nós temos isso. Então, que bom, né? Que fizeram essa forma inteligente e acabou se tornando isso. Então, como se é uma disputa, meus irmãos, como é que você vence uma treta baixando muito a cabeça? Porque que muito se abaixa, acaba um bumbum aparecendo, né? E eu vejo muito isso no Brasil. Os caras têm talento, mas parece que entram com o emocional abalado. Você vê na maioria dos jogos do Brasil, jogos que nós perdemos, como esse da Croácia, a seleção ficou o tempo todo com a bola. Sempre tem a maior posse de bola. E o que isso significa? Que os caras têm mais talento, mas não tem competência de finalizar. E a competência para finalizar, ela tem a ver com o psicológico. Você vê que os caras dão um chutão, às vezes toca a bola dentro da área do adversário, sem olhar quem é que tá vindo, sem raciocinar. Não tem aquela frieza, por exemplo, que tinha um Romário. E Romário é o belo exemplo pra gente dar aqui, porque Romário, quando perguntava a ele, olha, e o Romário hoje? Romário vai fazer o quê? Romário vai conseguir? Ele dizia o quê? Romário é Deus. Claro que deixando bem claro, não blasfemando, dizendo que era o Deus criador, mas assim como diziam que Pelé era o rei, fulano era o rei, ele dizia, então se os caras são rei, eu sou Deus, mas o Deus do futebol, como o rei do futebol. Vou separar aqui porque tem gente que não sabe fazer isso, né? Acha, o cara tá dizendo que é o Deus criador. Não, ele tava falando, como usavam a expressão rei para quem jogava muito, ele dizia, se esses caras são rei, então eu sou Deus. Tem aqui muito rei. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu sou o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. Ele se classificava assim. E isso fazia com que os jogadores dos outros times, meus irmãos, odiassem o cara, até o próprio técnico. Deixou ele fora da Copa de 98 por conta disso. Porque não ia com a cara dele, a verdade é essa, porque o cara era polêmico. Ele dizia que fazia a diferença, ele não tinha aquelas papas na língua e chegava e batia a real. E é isso que eu quero que você perceba, meus irmãos. Essa forma de se impor, já que aquilo ali não é uma disputa de amiguinhos, somos todos amiguinhos, sair daqui com as mãos dadas. É nação contra nação. É o Coliseu moderno. E o cara entra com essa humildade toda, baixando a cabeça, não, estamos tudo amiguinho. O cara não entende como, olha, como fulano é bom, como fulano de fato é cristão. Ele não entende isso. É a Copa do Imundo, meu irmão. O cara entende, olha, se eles estão falando assim, sabe por quê? É porque nós temos qualidade. É porque eles estão com medo da gente. Eu tenho certeza que o técnico, quando viu aquela humildade, o técnico da Croácia, quando viu toda a humildade do Brasil, não achou que nós éramos bonzinhos e educados e cristãos. Pensou, esses caras estão com medo da gente. Vamos pra cima, a gente tem chance de ganhar. Olha como é que eles estão com medo. Eu entendo assim, meus irmãos. Infelizmente, no nosso dia a dia a gente vê isso. Às vezes, quando você não se impõe em certas ocasiões, estou dizendo para você fazer isso sempre, mas em certas ocasiões, como diz o ditado, por causa de um grito se perde a boiada. Então o Brasil chega sem aquele psicológico que era necessário, o psicológico que tinha um Romário da vida, sabe? De se impor, de dar essas declarações, dizer, não, aí vai ser 4-0. E deixar o outro time enfurecido, caçando o cara dentro de campo. Todo mundo queria quebrar o Romário. E era nessa, né? Porque quando você tá aborrecido, por melhor que a pessoa seja, o cara já não joga a mesma coisa, meus irmãos. Essa história de Envy Ryu, né? Que os animes nos apresentaram, né? O Dark Goku e tudo mais, as versões Envy dos personagens, quando o personagem fica enfurecido, tomado pela fúria, ele luta mais. Aquilo é um absurdo. Você perguntar a qualquer lutador, qualquer pessoa que pratique de fato esportes, ele sabe, se enfurecer, perder a calma, a pessoa tá derrotada. Instintivamente, quando você sai pro ataque, que o seu cérebro reptiliano toma conta, a gente já explicou sobre o cérebro reptiliano aqui no canal, em vídeos mais antigos. É a parte primitiva do cérebro, né? Inclusive tem aquela teoria que os alienígenas interferiram, mudaram o código do DNA do humano para que nós pudéssemos fazer tarefas mais difíceis. Tem essa teoria, né? Quem acredita nos reptilianos. E o cérebro original seria aquele. E aí fizeram esse, né, capaz de raciocinar, ser mais inteligente e tal. E isso tá
no nosso cérebro. Tem o cérebro reptiliano e quando ele assume, é aqueles momentos de fúria que você diz, poxa, fulano é tão calmo e eu vi ele totalmente descontrolado. Nem ele sabe o que é que ele fez. Segundo a ciência, isso poderia ser quando esse cérebro, né? Até o Dr. Laí Ribeiro já explicou sobre isso. O cérebro reptiliano assumindo. Então, meus irmãos, eu acho que jogadores como o Romário, ele conseguia tirar essa fúria dos outros jogadores e acabar tendo vantagem nisso. Porque a outra seleção entrava com muita sede para vencer. Nós precisamos ganhar desses caras, esses caras são arrogantes. Aí imagine essa pressão na hora de bater uma falta. Imagine essa pressão na hora de cobrar um pênalti. Imagine essa pressão na hora de marcar o cara quando ele avança pro gol. Você tá entendendo o que é que eu tô dizendo, meus irmãos? A pressão é muito maior para o cara que é mais ofensivo. Porque infelizmente em um mundo cão, literalmente, a humildade em eventos como esse, essa humildade que o Brasil faz, que encanta o mundo e faz com que as outras seleções tenham o Brasil como segundo time, eu acho que acaba sendo prejudicial para o Brasil em certos momentos. Então é isso, né, que eu digo. Eu vou comentar, eu tive essas ideias muito loucas aqui, eu digo que eu vou comentar com a turma do canal, né? Porque lembrando dos nossos antigos atletas, né, como Romário, Edmundo mesmo, essa galera que não tinha papas na língua, que batia a real, porque existe muito, família, infelizmente hoje, aquela falsa humildade, sabe? A falsa humildade. O cara não é humilde na sua maneira de ser, nas suas escolhas, mas ele, na hora de falar, ele quer ser humilde, sendo que ele não é. Então eu digo, é aquela falsa humildade, é aquela falsa modéstia, né? Que tem infelizmente tomado conta aí das coisas, né? Desse mundo principalmente de artistas, celebridades e etc. Que eu acho que hoje está prejudicando. Eu acho isso, né? É claro que respeito a tua opinião, meus nobres e queridos irmãos, e inclusive gostaria de saber. Mas a minha é essa, eu vejo a seleção brasileira, assistindo os outros jogos inclusive, né? Eu vejo a seleção brasileira com uma qualidade maior do que muitas outras e não está conseguindo o resultado que outras seleções tiveram. Você vê, por exemplo, a seleção de 94, né, mais uma vez dando de exemplo, muita gente dizia que era uma seleção que jogava feio. Ela inclusive ganhou nos pênaltis, né, o título. Então o pessoal dizia, não, a seleção que joga feio, mas ganhava jogo. Se ela jogava feio, se os caras não tinham tanto talento, mas hoje já é mais difícil alguém ter coragem de dizer isso, né? Mas o pessoal diz, não, esse tal, comparando jogador com jogador no pau a pau, diz que não era isso tudo. Mas ganhou Copa. A seleção de 98, que era vista como melhor, perdeu. Uma coisa até duvidosa, né? Que a gente acha até que ali pode ter tido um favorecimento do Brasil. Mas enfim. Deixa a tua opinião, meus nobres e queridos irmãos. A gente volta com mais 2 vídeos, se lembre. Não se esqueça disso. São 2 vídeos por dia. Um às 7h30 da manhã e outro às 5h45. Então eu vou encerrando por aqui, meus irmãos. Deixa a tua opinião. Eu sei que a maioria aqui também já deixou de ver jogo, né? Mas eu digo pra vocês, família, só pra finalizar, que o problema não é ver o jogo. O problema é colocar o jogo como uma coisa mais importante do país, né? Como exemplo de nacionalidade. Eu sou brasileiro porque eu assisto o jogo do Brasil. Isso aí é um absurdo, né? Colocar como uma coisa importante. Mas se for como um evento pra distrair, um evento pra conversar com os amigos, trocar essa ideia como a gente tá fazendo aqui, eu acho que é válido, tá certo? Então é isso, meus irmãos. Eu vou encerrando por aqui. Deixa a tua opinião. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!